Após mapear, no primeiro capítulo de Apocalipse, o assunto por meio de uma referência geral às 7 igrejas, representadas pelos 7 candeeiros, e ao ministério das igrejas, simbolizado por 7 estrelas, João passa a falar de cada igreja em particular e escreve a mensagem destinada a cada uma delas, endereçando a epístola ao anjo, ou seja, aos pastores de cada igreja. No vídeo anterior, vimos que as mensagens dirigidas às 7 igrejas devem ser consideradas como proféticas e aplicáveis a 7 períodos distintos que abrangem a dispensação cristã. Primeira igreja, Éfeso. A primeira igreja é chamada Éfeso. Segundo a interpretação feita aqui, ela abrange a primeira era da igreja, também chamada de apostólica. A definição da palavra Éfeso é desejável, palavra que descreve fielmente o caráter e condição da igreja em sua fase inicial. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Apocalipse 2, versos 1 a 3. Os primeiros cristãos receberam a doutrina de Cristo em sua pureza. Desfrutaram os benefícios e bênçãos dos dons do Espírito Santo. Destacaram-se por suas obras, seu labor e sua perseverança. Fiéis aos puros princípios ensinados por Cristo, não podiam suportar os que praticavam o mal. Por isso, testavam os falsos apóstolos, investigavam seu verdadeiro caráter e descobriam que eram mentirosos. O anjo da igreja. O anjo de uma igreja deve denotar um mensageiro ou ministro dessa igreja. Uma vez que cada uma dessas igrejas abrange um período, o anjo de cada igreja deve denotar o ministério ou todos os verdadeiros ministros de Cristo durante a época abrangida por essa igreja. As diferentes mensagens, embora dirigidas aos ministros, não se aplicam somente a eles. Endereçam-se de maneira apropriada à igreja por meio deles. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, versos 4 e 5. O abandono do primeiro amor é tão merecedor de advertência quanto o afastamento das doutrinas fundamentais ou da moralidade bíblica. Aqui, a igreja não é acusada de cair da graça, nem de ter permitido a extinção do amor, mas a sua diminuição. Não há zelo nem sofrimento que possam expiar a perda do primeiro amor. Há admoestação. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A vinda mencionada aqui deve ser uma vinda figurada, significando um juízo ou castigo, porquanto é condicional. A remoção do castiçal significa o fato de lhes serem tirados a luz e os privilégios do Evangelho e confiá-los a outras mãos, a menos que desempenhe melhor as responsabilidades a ela confiadas. Seria, da parte de Cristo, a rejeição de determinada igreja como representante dele, com o papel de exaltar a luz de sua verdade e do Evangelho perante o mundo. E esta ameaça aplica-se tanto aos membros individuais quanto à igreja, como um corpo. Não sabemos quantos assim fracassaram e foram rejeitados dentre os que professavam o cristianismo durante aquele período. Sem dúvida, foram muitos. Assim continuaram as coisas, alguns permanecendo firmes, outros apostatando, deixando de transmitir luz ao mundo. Mas novos crentes iam preenchendo as vagas feitas pela morte e apostasia, até que a igreja alcançou uma nova era em sua experiência, apontada como outro período na sua história e abrangida por outra mensagem.
Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Apocalipse 2, verso 6. Os nicolaítas, nesta mensagem à igreja de Éfeso, Cristo menciona que eles aborreciam as obras dos nicolaítas, que ele também aborrecia. A doutrina dos mesmos é condenada no versículo 15. Parece que eram pessoas cujas ações e doutrinas eram abominação para o céu. Acerca das suas doutrinas e práticas, parece ser opinião geral que defendiam a poligamia, considerando o adultério e a fornicação como coisas indiferentes, e permitiam o comer coisas oferecidas aos ídolos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 7. Esta é uma forma solene de atrair a atenção universal para o que é de importância geral e mais urgente. Idêntica linguagem é usada com cada uma das 7 igrejas. Cristo, quando esteve na terra, usou a mesma forma de falar para chamar a atenção do povo para os mais importantes dos seus ensinos. A promessa ao vencedor. Ao vencedor é prometido que há de comer da árvore da vida que cresce no meio do paraíso, o jardim de Deus. Onde está esse paraíso? Está no céu. Há apenas uma árvore, e ela esteve no princípio na terra, e agora está no céu. Há boas razões para crer que a árvore da vida foi levada da terra para o céu. A bendita morada, o jardim do Éden, da qual os seres humanos foram expulsos, não é aniquilado nem abandonado à desolação e ruína, mas retirado da terra e da humanidade e confiado ao cuidado das mais perfeitas criaturas de Deus, para poder, por fim, ser restituído ao homem depois de remido. Apocalipse 22, verso 2. Ao vencedor é, pois, prometida uma restauração a algo superior ao que Adão perdeu. Não somente aos vencedores desse período da igreja, mas a todos os vencedores de todas as eras, pois não há restrições para as grandes recompensas do céu. O período da igreja, a época que esta igreja abrange, pode ser considerada desde a ressurreição de Cristo até o fim do primeiro século, ou à morte do último apóstolo. Segunda igreja, Esmirna. Esmirna significa mirra, denominação apropriada para a Igreja de Deus ao passar pela fornalha da perseguição, e era para ele como um perfume suave. Os limites da Igreja de Esmirna seriam os anos 100 a 323 depois de Cristo. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, versos 8 e 9. Note-se que ao apresentar-se a cada igreja, o Senhor menciona algumas das suas características que lhe atribuem idoneidade para dar-lhes o testemunho que profere. A igreja de Esmirna, que estava prestes a passar pela prova ardente da perseguição, revela-se como o que foi morto e reviveu. Se fossem chamados a selar com o sangue o seu testemunho, deviam lembrar-se de que repousavam sobre eles os olhos daquele que participou da mesma sorte, mas triunfou sobre a morte, e podia fazê-los sair da sua sepultura de mártires. Pobreza e riqueza. Conheço a tua pobreza, diz-lhes Cristo, mas tu és rico. À primeira vista, isto parece um estranho paradoxo. Mas quem são os verdadeiros ricos neste mundo? Os que são ricos na fé e herdeiros do reino. As riquezas deste mundo, pela qual os homens tão avidamente lutam, pelas quais com frequência trocam a felicidade presente e a vida eterna futura, são moeda que não corre no céu. Segundo a justa observação de certo escritor, há muitos ricos pobres e muitos pobres ricos. A si mesmos se declaram judeus e não são. É evidente que o termo judeu
não é aqui usado no sentido literal. Denota um caráter que foi aprovado pelas normas evangélicas. A linguagem de Paulo esclarece este ponto. Diz ele: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 28 e 29. Dizer que o termo judeu nunca é aplicado a cristãos é contradizer todas estas declarações inspiradas de Paulo e o testemunho da testemunha fiel e verdadeira à igreja de Esmirna. Alguns hipocritamente pretendiam ser judeus neste sentido cristão, quando nada possuíam no respectivo caráter. Esses tais eram da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. Uma tribulação de 10 dias. Como esta mensagem é profética, o tempo mencionado nela deve também ser considerado como profético. Em vista de que um dia profético representa um ano literal, os 10 dias representam 10 anos. E é um fato digno de nota que as últimas e mais sangrentas das 10 perseguições ocorreram ao longo de 10 anos, durante o governo de Diocleciano, entre 303 a 312 depois de Cristo. A admoestação: ser fiel até a morte. Paulo declara que esta coroa há de ser dada no dia do aparecimento de Cristo, ao soar da última trombeta, quando o Senhor descer do céu, quando aparecer o sumo pastor. Cristo diz que será na ressurreição dos justos, quando ele voltar, a fim de levar os seus para a morada que lhes foi preparar, para que estejam com ele para sempre. Ser fiel até a morte. E depois de ter sido assim fiel, quando chegar o tempo de serem recompensados os santos de Deus, receberás a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2, verso 11. A promessa ao vencedor: de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Os membros da igreja de Esmirna podiam ser mortos aqui, mas a vida futura que se lhes daria, nenhum homem lhe poderia tirar, nem Deus o permitiria. Assim, não deviam temer os que podiam matar o corpo, nem temer coisa alguma das que haveriam de sofrer, pois a sua existência eterna estava assegurada. A igreja de Esmirna não recebeu nenhuma palavra de condenação. A perseguição sempre mantém a igreja pura e incita seus membros à piedade e espiritualidade. Terceira igreja, Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2, versos 12 e 13. Chegamos agora a um período em que começam a operar influências, através das quais se foram introduzindo erros e males na igreja. A palavra Pérgamo significa altura, elevação. O período que ela abrange se localiza desde os dias de Constantino, ou quem sabe, de sua suposta conversão ao cristianismo em 323 depois de Cristo, até o estabelecimento do papado em 538 depois de Cristo. Foi um período em que os verdadeiros servos de Deus precisaram lutar contra um espírito de práticas, orgulho e popularidade mundanos entre os professos seguidores de Cristo e contra a operação virulenta do mistério da iniquidade, que resultou por fim no desenvolvimento do homem da iniquidade papal. O elogio: onde está o trono de Satanás? Cristo tinha conhecimento da situação desfavorável de seu povo durante esse período.
A linguagem não se refere a qualquer localidade. Satanás opera onde quer que habitem cristãos. Mas certamente há momentos em que opera com especial poder. E o período abrangido pela igreja de Pérgamo foi um deles. Durante essa época, a doutrina de Cristo foi corrompida. O mistério da iniquidade estava em operação e Satanás lançou os fundamentos do sistema mais extraordinário de impiedade, o papado. Antipas não foi um indivíduo, mas uma classe de pessoas que se opunha ao poder dos bispos ou papas da época, sendo uma combinação de duas palavras: anti, contrário, oposto, e papas, pai ou papa. Muitos deles naquele tempo sofreram o martírio em Constantinopla e Roma, onde bispos e papas começavam a exercer o poder que logo reduziria à sujeição os reis da terra e pisotearia os direitos da Igreja de Cristo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Igualmente, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Apocalipse 2, versos 14 e 15. A causa da censura, uma situação desvantajosa, não é desculpa para a igreja cometer erros. Embora essa igreja vivesse num tempo em que Satanás elaborava poderosas seduções, era dever dos membros conservarem-se livres do fermento das suas más doutrinas. Por isso foram censurados por abrigarem em seu meio aqueles que defendiam as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, já mencionados na igreja de Éfeso. Revela-se aqui em que consistia a doutrina de Balaão. Ele ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Parece que Balaão queria amaldiçoar Israel para obter a rica recompensa que Balaque lhe oferecera. Mas, não lhe sendo permitido pelo Senhor amaldiçoá-lo, resolveu realizar essencialmente o mesmo, embora de modo diferente. Aconselhou Balaque a seduzir os israelitas, por meio das mulheres de Moabe, a participarem na celebração dos ritos da idolatria e em todas as licenciosidades que os acompanhavam. O plano teve êxito. As abominações da idolatria espalharam-se pelo acampamento de Israel, caiu sobre eles a maldição de Deus e morreram 24.000 pessoas. As doutrinas censuradas na igreja de Pérgamo eram, sem dúvida, semelhantes em suas tendências, pois levavam à idolatria espiritual e a uma relação ilícita entre a igreja e o mundo. Por fim, este espírito resultou na união entre os poderes civil e eclesiástico, que culminando na formação do papado. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Apocalipse 2, verso 16. A admoestação, Cristo declarou que se os membros da igreja de Pérgamo não se arrependessem, ele próprio tomaria o caso em suas mãos e viria contra eles em juízo e batalharia contra eles, os que defendiam essas más doutrinas, e toda a igreja seria feita responsável pelos males praticados por esses hereges tolerados no seu meio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2, verso 17. A promessa ao vencedor. Ao que vencer é prometido que há de comer do maná escondido, e como sinal de aprovação, há de receber do seu Senhor uma pedra branca, com um novo e precioso nome gravado nela. Assim como todas as outras promessas feitas ao vencedor, também esta se refere, sem dúvida, ao futuro, e será dada quando chegar o tempo de os santos serem recompensados. Quarta igreja, Tiatira. Tiatira significa doce sabor do trabalho, ou sacrifício de contrição.
Este nome descreve bem o estado da Igreja de Jesus Cristo durante o longo período de triunfo e perseguição papal. A divisão mais natural que se pode conferir para a Igreja de Tiatira seria a duração da supremacia papal, ou seja, os 1260 anos que transcorrem desde 538 a 1798. Ao anjo da Igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Apocalipse 2, versos 18 e 19. Essa era de terrível tribulação sobre a Igreja, como nunca houve, melhorou a condição religiosa dos crentes. Por isso, por causa de suas obras, seu amor, seu serviço, sua fé e perseverança, estes recebem o louvor daquele cujos olhos são como chama de fogo. Outras obras são mencionadas como se fossem dignos de um duplo elogio, e estas últimas são mais numerosas do que as primeiras. A condição dos membros melhorou, cresceram na graça e em todos estes elementos do cristianismo. Este progresso nessas condições foi elogiado pelo Senhor. Esta igreja é a única elogiada por progresso em coisas espirituais, mas assim como na igreja de Pérgamo, as circunstâncias desfavoráveis não eram desculpa para falsas doutrinas na igreja. De igual modo, nenhuma quantidade de obras, amor, serviço, fé ou perseverança poderia compensar por um pecado da mesma natureza. É-lhes apresentado, pois, uma censura por tolerarem no seu meio um agente de Satanás. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 2, versos 20 a 23. O motivo da censura: essa mulher Jezabel. Como na igreja precedente, Antipas não significava um indivíduo, mas uma classe de pessoas, Jezabel é aqui apresentada no mesmo sentido. Jezabel é um nome figurado, alusivo à mulher de Acabe, que matou os profetas de Jeová, levou seu marido à idolatria e alimentou os profetas de Baal à sua própria mesa. Não se podia usar uma figura mais flagrante para representar as abominações papais. Vê-se pela história, bem como por este versículo, que a Igreja de Cristo tolerava que alguns dos monges papais pregassem e ensinassem no meio dela. A menção a filhos confirma a ideia de que se faz menção a uma seita e seus prosélitos. A ameaça de juízos contra a mulher está em harmonia com as ameaças em outras partes do livro contra a Igreja Católica, simbolizada por uma mulher corrupta, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Sem dúvida, a morte mencionada é a segunda morte, ao fim dos 1000 anos de Apocalipse 20, quando será dada a justa retribuição daquele que sonda mentes e corações. Além disso, a declaração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras, é prova de que a mensagem a essa igreja refere-se profeticamente à recompensa ou castigo final de todos os seres que deverão prestar contas. E todas as igrejas conhecerão. Mas quando é que todas as igrejas hão de saber isto? Quando esses filhos forem castigados com a morte. E se isso há de suceder na altura em que a segunda morte é infligida a todos os ímpios, então, de fato, todas as igrejas, ao presenciarem a execução do castigo, conhecerão que não há nada secreto, não há mau pensamento ou desejo do coração,
escapou ao conhecimento daquele que, com olhos como chamas de fogo, sonda a mente e o coração do ser humano. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Apocalipse 2, versos 24 e 25. Outra carga não jogarei sobre vós. A igreja recebe a promessa de uma trégua do fardo que por tanto tempo foi seu quinhão, ou seja, o peso da opressão papal. Os dias de tribulação que sobrevieram a essa igreja seriam abreviados por causa dos escolhidos. Serão ajudados com pequeno socorro. Daniel 11, verso 34. A admoestação: conservai o que tendes, até que eu venha. Estas palavras do Filho de Deus apresentam-nos uma vinda incondicional. Aqui se apresenta uma vinda de caráter diferente. Não é uma ameaça de castigo. Não depende de condição. É proposta ao crente como uma esperança e não se pode referir a outro acontecimento senão a futura segunda vinda do Senhor em glória, em que cessarão as provações do cristão. Então seus esforços na carreira da vida e sua luta pela coroa de justiça serão recompensados com êxito eterno. Esta igreja leva-nos ao momento em que os sinais mais imediatos da segunda vinda de Cristo começaram a se cumprir. Em 1780, 18 anos antes do fim deste período, cumpriram-se os sinais preditos no Sol e na Lua. E referindo-se a esses sinais, disse o Salvador: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, verso 28. Na história dessa igreja, chegamos ao ponto em que o fim estava tão próximo que a atenção das pessoas poderia, com toda a propriedade, voltar-se de maneira mais específica para esse evento. Para esse tempo, Cristo declara: conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, versos 26 a 29. A promessa ao vencedor, até o fim da era cristã. Aquele que perseverar até o fim, diz Cristo, será salvo. Mateus 24, verso 13. Não temos aqui uma promessa igual para aqueles que guardam as obras de Cristo, fazem o que ele ordenou e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Autoridade sobre as nações. Neste mundo dominam os ímpios e os servos de Cristo não são estimados. Mas está chegando o tempo em que a justiça terá a primazia, em que toda impiedade será vista à sua verdadeira luz e será plenamente desacreditada, e em que o cetro do poder estará nas mãos do povo de Deus. Essa promessa é explicada pelos seguintes fatos e textos bíblicos. As nações hão de ser entregues pelo Pai nas mãos de Cristo para serem esmigalhadas com uma vara de ferro e despedaçadas como o vaso do oleiro. Salmos 2, versos 8 e 9. Os santos estarão junto de Cristo quando ele der início a essa obra de poder e julgamento. Apocalipse 3, verso 21. Hão de reinar com ele nessa condição por 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. Durante este período, é determinado o grau do castigo dos ímpios e dos anjos maus. 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. No fim dos 1000 anos, terão a honra de participar com Cristo na execução da sentença escrita. Salmos 49, verso 9. A estrela da manhã, Cristo diz, em Apocalipse 22, verso 16, que ele próprio é a estrela da manhã. A estrela da manhã é a imediata precursora do dia.
A aqui chamada estrela da manhã é chamada estrela da alva em 2 Pedro 1, verso 19, onde está relacionada com o amanhecer, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Durante a penosa noite de vigília dos santos, a palavra de Deus derrama a necessária luz sobre o seu caminho. Mas quando a estrela da alva lhes aparece nos corações, ou a estrela da manhã é dada aos vencedores, entrarão numa relação tão íntima com Cristo que os seus corações ficarão completamente iluminados pelo seu Espírito e eles andarão na sua luz. Então, não mais terão necessidade da firme palavra da profecia, que agora brilha como uma luz em lugar escuro. Quinta igreja, Sardes. O período abrangido pela igreja de Sardes começa no ano 1798. Sardes significa príncipe ou cântico de alegria, ou o que permanece. Portanto, esta igreja é constituída pelas igrejas reformadas desde a data mencionada até o grande movimento que marcou outra era na história do povo de Deus. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse 3, versos 1 a 3. O motivo da censura, a grande falha encontrada nessa igreja é que ela tem um nome de que vive, mas está morta. Que elevada posição, do ponto de vista mundano, ocupou a igreja nominal durante este período. Chamam a atenção os seus títulos altissonantes e a sua aceitação pelo mundo. Mas depressa aumentaram nela o orgulho e a popularidade, e a espiritualidade ficou destruída. Apagada a linha de separação entre a igreja e o mundo, e as organizações populares eram igrejas de Cristo apenas de nome. Essa igreja ouviria a proclamação da doutrina do segundo advento, segundo nos informa o versículo 3, se não vigiares, virei como ladrão. Essa afirmação revela que a doutrina do advento seria proclamada e o dever de vigiar seria prescrito à igreja. A vinda referida é incondicional, mas a maneira como aconteceria em relação aos seres humanos é condicional. O fato de não vigiarem não impediria a vinda do Senhor, mas vigiando podem evitar ser surpreendidos como por um ladrão. É somente para os que estão nessa condição que o dia do Senhor vem inesperadamente. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versos 4 a 6. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas. Parece implicar um período de mundanismo sem paralelo na igreja. Mesmo, porém, em meio a essa situação, existiram aqueles cujas vestiduras não seriam contaminadas, alguns que se manteriam distantes dessa influência contaminadora. A promessa feita ao vencedor: andarão de branco junto comigo. O Senhor não negligencia seu povo em nenhum lugar, por menor que seja seu número. Outras passagens bíblicas explicam que usar vestiduras brancas é um símbolo de trocar a iniquidade pela justiça. O linho fino, ou as vestes brancas, são as justiças dos santos. Apocalipse 19, verso 8. O livro da vida. Existe o perigo de, após nossos nomes terem entrado nesse diário celeste, poderem ser riscados?
Sim, caso contrário, nunca se daria esta advertência. A única maneira para os nossos nomes serem retidos nesse livro consiste em mantermos vencedores até o fim, mas nem todos vencerão. Seus nomes, claro, serão riscados. Dizer ao vencedor que o seu nome não será apagado do livro da vida é o mesmo que dizer que os seus pecados serão apagados do livro onde estão registrados, para não serem mais recordados contra ele. Significa que o seu nome ou os seus pecados devem ser apagados dos registros celestiais. A apresentação em glória: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Cristo ensinou que, segundo os homens o confessarem ou negarem, o desprezarem ou honrarem na terra, assim serão confessados ou negados por ele diante de seu Pai, que está nos céus, e diante de seus anjos. Quem pode medir a honra de serem aprovados diante das hostes celestes? Quem poderá conceber a ventura daquele momento em que hão de ser confessados pelo Senhor da vida diante do Pai, como tendo feito a sua vontade, combatido o bom combate, corrido a carreira, honrado o seu nome diante dos homens e vencido, e cujos nomes são dignos, pelos méritos de Cristo, de permanecer no imperecível registro da vida para todo o sempre. Sexta Igreja, Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor fraternal e retrata a situação e espírito dos que receberam a mensagem do Advento até o outono de 1844. O grande despertamento, vindo do estudo das profecias, produziu-se durante a primeira parte do século XIX, culminou nesse movimento do Advento. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, versos 7 e 8. Homens de todas as organizações religiosas ficaram convencidos de que se aproximava a vinda de Cristo. Ao saírem das diversas igrejas, deixaram atrás de si nomes e sentimentos partidários. Os corações batiam em uníssono ao darem o alarme às igrejas e ao mundo, e indicavam a vinda do Filho do Homem como a verdadeira esperança do crente. Punham-se de lado o egoísmo e a cobiça e manifestavam um espírito de consagração e sacrifício. O Espírito de Deus acompanhava cada verdadeiro crente e o seu louvor estava em cada língua. Os que não participaram naquele movimento não podem compreender plenamente seu exame de coração. Consagração completa a Deus, paz, alegria no Espírito Santo e o puro e fervoroso amor mútuo que os verdadeiros crentes então desfrutavam. A chave de Davi, uma chave é símbolo de poder. O Filho de Deus é o legítimo herdeiro do trono de Davi e está prestes a assumir o seu grande poder e reinar. Daí o ser representado como tendo a chave de Davi. O trono de Davi, ou de Cristo, sobre o qual ele deve reinar, encontra-se na capital do seu reino, na Nova Jerusalém, agora no céu, mas que há de ser trasladada a esta terra, onde ele reinará para sempre. O que abre e ninguém fecha. Para compreender esta linguagem, é necessário considerar a posição e obra de Cristo relacionada com o seu ministério no santuário, ou o verdadeiro tabernáculo celeste. A purificação do santuário havia de chegar no fim dos 2.300 dias, ou seja, em 1844. A este acontecimento pode aplicar-se com propriedade o abrir e fechar mencionados no texto que agora consideramos, onde o ato de abrir representaria o começo do ministério de Cristo no lugar santíssimo e o ato de fechar a cessação de seu serviço no primeiro compartimento, ou lugar santo. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Apocalipse 3,
verso 9. O versículo 9 aplica-se àqueles que não acompanham o avanço da luz da verdade e se opõem a quem o faz. Esses ainda sentirão e confessarão que Deus ama as pessoas, sem rejeitar o cumprimento passado da palavra do Senhor. Não se deixam estereotipar por um credo e continuam a avançar no conhecimento de sua verdade. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3, verso 10. A palavra da minha perseverança, diz João em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqueles que vivem hoje em obediência fiel e perseverante aos mandamentos de Deus e à fé em Jesus, serão cuidados na hora de tentação e de perigo. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, verso 11. Venho sem demora. Mais uma vez, a segunda vinda de Cristo recebe destaque, com ênfase maior do que em qualquer uma das mensagens anteriores. A proximidade desse evento é aqui apresentada com grande intensidade aos que creem. A mensagem se aplica a um período no qual esse grande acontecimento se encontra iminente. E por meio dessa linguagem, temos a mais indubitável evidência da natureza profética dessas mensagens. As palavras direcionadas às 3 primeiras igrejas não contêm nenhuma alusão à segunda vinda de Cristo por não abrangerem um período em que tal acontecimento poderia ser biblicamente esperado. Mas quando chegamos à igreja de Tiatira, após a qual somente 3 breves etapas da igreja surgiriam até o fim, como se já tivesse chegado para a igreja o tempo para que o alvorecer dessa grande esperança começasse a surgir no horizonte, a mente já é levada para o futuro por meio da singular alusão: conservai o que tendes, até que eu venha. Quando chegamos à fase seguinte da igreja, Sardes, a igreja que se encontra ainda mais perto deste evento, a grande proclamação ganha destaque para ser anunciada e a igreja recebe a ordem de vigiar. Se não vigiares, virei como ladrão. Mais tarde chegamos à igreja de Filadélfia e a proximidade desse grande acontecimento leva aquele que é santo e verdadeiro a pronunciar a empolgante declaração: venho sem demora. Como tudo isso se torna evidente que essas igrejas ocupam posições cada vez mais próximas ao grande dia do Senhor. Em cada uma que se sucede, em proporção cada vez maior, esse grande evento é anunciado com maior preeminência, chamando a atenção da igreja de forma mais clara e impressionante. Ao chegar a este período, a igreja pode ver de fato que se vai aproximando aquele dia. A admoestação: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso não quer dizer que com nossa fidelidade estamos privando alguém de ter uma coroa. O verbo traduzido por tomar tem diversas definições, sendo uma delas tirar, arrancar de, privar de. Conserva o que tens, para que nenhuma pessoa te prive da coroa da vida. Não permita que ninguém, nem coisa alguma, o induza a abrir mão da verdade ou o perverta, levando-o para longe dos caminhos corretos do Senhor, pois ao fazê-lo, acabarão levando você a perder sua recompensa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versos 12 e 13. A promessa ao vencedor. Nesta carta, o vencedor recebe a promessa de ser transformado em coluna no santuário de Deus, para nunca mais sair. O templo, neste caso, deve denotar a igreja, e a promessa de ser uma de suas colunas é a mais forte que se poderia dar a respeito de um lugar de honra, de permanência e segurança dentro dela,
por meio da figura de um edifício celestial. E quando chegar o momento para que se cumpra essa parte da promessa, o tempo de prova do vencedor estará passado. Ele estará completamente firmado na verdade e selado. Dali jamais sairá. Isto é, não haverá mais perigo de cair. Será do Senhor para sempre. Sua salvação é certa, mas os vencedores terão mais do que isso. A partir do momento em que vencem e são selados para o céu, são rotulados, se assim o podemos expressar, como pertencentes a Deus e a Cristo, e endereçados para seu destino, a Nova Jerusalém. Sobre eles será escrito o nome de Deus, a quem pertencem, o nome da Nova Jerusalém, o lugar para onde se dirigem, e receberão sobre si o novo nome de Cristo, mediante cuja autoridade receberão a vida eterna e entrarão no reino. Assim, selados e rotulados, os santos de Deus se encontram seguros. Nenhum inimigo poderá impedir que cheguem a seu destino, seu glorioso refúgio de descanso, a Jerusalém Celestial. Sétima igreja, Laodiceia. Laodiceia significa o julgamento do povo, ou um povo justo. A mensagem a esta igreja apresenta as cenas finais do tempo de graça. Revela um período de juízo. É a última fase da igreja. Em consequência, aplica-se aos cristãos que vivem durante a terceira mensagem, a última mensagem de misericórdia antes da vinda de Cristo, enquanto o grande dia da expiação se desenrola e o juízo investigativo é realizado na casa de Deus, uma época na qual a lei justa e santa de Deus é adotada como regra de vida da igreja que espera. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3, verso 14. Estas coisas diz o Amém. Esta é, então, a mensagem final às igrejas antes do fim do tempo da graça. Embora o modo como os indiferentes laodiceanos são descritos seja temível e assustador, ela não pode ser negada, pois a testemunha é fiel e verdadeira. Além disso, ele é o princípio da criação de Deus, pois a obra da criação foi iniciada por ele, pois sem ele nada do que foi feito se fez. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3, verso 15. A causa da censura. A censura apresentada contra os laodiceanos é o fato de serem mornos, nem frios, nem quentes. Falta-lhes fervor, zelo e devoção religiosos, cuja manifestação seria exigida por sua posição no fechamento da história deste mundo, com a luz da profecia iluminando seu caminho. E essa mornidão se revela na falta de boas obras, pois é pelo conhecimento de suas obras que a testemunha fiel e verdadeira faz essa terrível acusação a eles. Quem dera fosses frio ou quente. Essa mensagem chama a atenção para três condições: o frio, o morno e o quente. É importante determinar que situação cada uma delas denota, a fim de nos precaver contra conclusões equivocadas. Três condições da vida espiritual relativa à igreja, não ao mundo, devem ser levadas em consideração. Não é difícil entender o que o termo quente significa. A mensagem evoca instantaneamente um estado de fervor e zelo intenso, no qual todas as afeições, elevadas ao mais alto grau, são atraídas a Deus e sua causa, manifestando-se em obras correspondentes. Ser morno significa não apresentar esse zelo, estar em uma condição carente de paixão e fervor. Em outras palavras, não existe negação do eu que custa tudo. Não se sente o peso de carregar a cruz, não há testemunho determinado por Cristo e nenhuma ação destemida que mantenha os tendões espirituais rijos e a armadura brilhante. E o pior de tudo, sugere satisfação completa com essa condição. Mas o que é ser frio?
denota um estado de corrupção, maldade e pecado, tal como o que caracteriza o mundo dos incrédulos. Não podemos considerar dessa forma, pelos seguintes motivos. Primeiro, seria duro e repugnante representar Cristo desejando, sob quaisquer circunstâncias, que as pessoas estivessem nessa condição, mas ele nos diz: quem dera fosses frio ou quente. Segundo, nenhuma condição ofende mais a Cristo do que a do pecador em aberta rebelião, cujo coração se encontra repleto de todo o mal. Logo, seria incorreto afirmar que ele prefere esse estado a qualquer posição que o seu povo possa ocupar enquanto ainda lhe pertence. Terceiro, a ameaça de rejeição no versículo 16 é feita porque eles não são nem frios nem quentes. Isso é o mesmo que afirmar que, caso fossem frios ou quentes, não seriam rejeitados. Mas se frio significa um estado de maldade mundana aberta, eles seriam rejeitados muito rapidamente. Logo, esse não pode ser o significado. Em consequência, somos forçados a concluir que, por meio dessas palavras, nosso Senhor não faz nenhuma referência a quem se encontra fora de sua igreja, mas sim a 3 graus de afeição espiritual, 2 deles mais aceitáveis que o outro. Calor e frio são preferíveis à mornidão. Mas que tipo de condição espiritual o termo frio denota? Podemos observar, primeiramente, que é um estado de sentimento. Sob este aspecto, é superior à mornidão, que é um estado de relativa insensibilidade, indiferença e suprema satisfação própria. Ser quente é também encontrar-se num estado de sentimentos. E assim como o quente representa alegre fervor e um vivo exercício de todas as afeições, com um coração transbordante da sensível presença e amor de Deus, assim, por frio, podemos compreender uma condição espiritual caracterizada pela ausência destes traços, mas em que o indivíduo sente essa ausência. Nessa condição, não há indiferença nem contentamento, mas uma sensação de frieza, inadequação, desconforto e a busca tateante por algo melhor. Há esperança para quem se encontra nessa condição. Quando alguém sente falta de algo que deseja, luta com todas as forças para obtê-lo. O traço mais desanimador da mornidão é a consciência de não faltar nada e a sensação de não ter necessidade de nada. Assim fica fácil entender por que nosso Senhor preferia contemplar sua igreja num estado de insatisfeita frieza, a vê-la num estado de confortável, indiferente e fácil mornidão. Uma pessoa não permanece muito tempo com frio. Seus esforços logo a conduzirão para o estado fervoroso. Mas, na mornidão, há o perigo de se permanecer nesse estado até a testemunha fiel e verdadeira rejeitá-la, pois mornidão provoca náusea e repulsa. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aqui é reforçada ainda a figura e a rejeição do morno ilustrada pelos nauseantes efeitos da água morna. Significa uma rejeição final, uma separação completa da sua igreja. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, verso 17. Estou rico e abastado. É assim que o laodiceano entende sua condição. Ele não é hipócrita, pois não sabem que são pobres, miseráveis, cegos e nus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Apocalipse 3, verso 18. O conselho: comprem de mim, diz a testemunha verdadeira, ouro refinado pelo fogo para ficarem ricos, roupas brancas para se vestirem, e procurem ungir os olhos com colírio para poderem ver. Isso mostra de uma vez por todas aos iludidos laodiceanos aquilo que lhes falta e o grau de sua destituição.
Revela também onde podem obter aquilo que os torna tão terrivelmente pobres e coloca diante deles a necessidade de conseguir tais coisas com a maior rapidez possível. O caso é tão urgente que nosso grande advogado na Corte Celestial nos envia um conselho especial. E o fato de ele condescender a ponto de mostrar qual é nossa carência e nos aconselhar a comprar, ser ele mesmo, aquele que tem essas coisas para conceder, convidando-nos a ir até ele, é a melhor garantia possível de que nosso esforço será respeitado e nosso pedido atendido. De que maneira podemos comprar essas coisas? Assim como compramos todas as outras graças do Evangelho. Compramos ao jogar fora as bugigangas sem valor da terra, recebendo em seu lugar inestimáveis tesouros. Compramos indo simplesmente e recebendo. Compramos, nada dando em pagamento. O que compramos nós assim de graça? Pão que não perece, vestes imaculadas que não se mancham, riquezas que se não corrompem e uma herança que se não dissipa. É assim que o Senhor condescende no trato com seu povo. Ele nos compele a vir com modos e aparência de mendigos, mas em vez do que merecemos, nos dá tesouros de sua graça, recebendo em troca nossa falta de valor, a fim de recebermos as bênçãos que ele tem para derramar, não como esmolas concedidas a pedintes, mas sim como bens legítimos de uma honrada compra. As coisas a serem obtidas requerem atenção especial. Elas são citadas na seguinte ordem: ouro refinado pelo fogo. O ouro, considerado literalmente, é o nome que abrange todos os bens e riquezas do mundo. Em sentido figurado, deve denotar aquilo que constitui riquezas espirituais. Que graça, então, é representada pelo ouro? Ou melhor, quais graças? Pois, sem dúvida, nenhuma graça isolada seria capaz de corresponder ao sentido total do termo. O Senhor disse à igreja de Esmirna que sabia da sua pobreza, mas, na verdade, ela era rica. Esse testemunho mostra que a sua riqueza consistia em lhe ser, no fim, dada a posse da coroa da vida. Disse Tiago: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago 2, verso 5. Ser rico para com Deus, rico no sentido espiritual, é se apropriar com clareza dessas promessas, ser herdeiro daquela herança incorruptível, sem mácula e que não desvanece, guardada no céu para nós. Com base em tudo isso, parece que a fé é o elemento principal da riqueza espiritual. Mas se, como já observamos, nenhuma graça sozinha é capaz de responder pela significação plena do termo ouro, então, sem dúvida, outras coisas devem ser incluídas com a fé. E Paulo diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Hebreus 11, verso 1. Logo, a esperança é um companheiro inseparável da fé. E mais uma vez, Paulo nos diz que a fé opera por intermédio do amor. E em outra passagem, diz que é rica em boas obras. Logo, não se pode separar o amor da fé. Temos então diante de nós os três elementos ligados por Paulo em 1 Coríntios 13: a fé, a esperança e o amor. Dentre esses, o maior é o amor. Esse é o ouro refinado pelo fogo que somos aconselhados a comprar. Vestiduras brancas. Sobre este ponto não há lugar para controvérsia. Alguns textos nos oferecem a chave para compreender esta expressão. Diz o profeta: todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Isaías 64, verso 6. Somos aconselhados a comprar o contrário de trapos imundos, ou seja, vestiduras brancas completas e sem mácula. A mesma figura é usada em Zacarias 3, versos 3 e 4. E João, em Apocalipse 19, verso 8, claramente diz que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O colírio, a esse respeito, não parece haver muito espaço para controvérsias. A unção dos olhos não se deve tomar em sentido literal, porque se faz referência às coisas espirituais.
O colírio deve significar aquilo que desperta o nosso discernimento espiritual. A palavra de Deus nos revela um agente por meio do qual isso se realiza, a saber, o Espírito Santo. Em Atos 10, verso 38, lemos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. O mesmo autor, que nos transmitiu a revelação de Jesus Cristo, que estamos estudando, escreveu à igreja em sua primeira epístola nos seguintes termos: E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. 1 João 2, 20 e 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, verso 26. A testemunha fiel e verdadeira nos aconselha, de um modo formal e solene, usando as imagens do ouro, de vestiduras brancas e do colírio, a buscar nele, rápida e fervorosamente, um aumento das graças celestiais da fé, da esperança, do amor e da justiça que só ele é capaz de conceder, e uma unção do Espírito Santo. Mas como é possível pessoas carentes dessas coisas pensarem ser ricas e abastadas? Há uma explicação possível e talvez necessária, visto não haver lugar para outra. Devemos observar que nos laodiceanos não se encontra falta alguma quanto às doutrinas que professam. Pelo teor da carta, vemos que a sua crença é correta e a sua doutrina sã. Logo, por terem a teoria correta, sentem-se satisfeitos com ela. Contentam-se com a forma correta da doutrina, mas sem seu poder. Tendo recebido o conhecimento teórico correto das verdades pertinentes à última geração de seres humanos, sentem-se propensos a depender disso, negligenciando a parte espiritual da religião. É com suas ações, não com palavras, que se dizem ser ricos e abastados, tendo tanta luz e tanta verdade, que mais podem eles desejar. Se defendem a teoria com persistência louvável no que diz respeito à sua vida exterior, seguem ao pé da letra a luz crescente sobre os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, não estaria então completa sua justiça? Ricos e abastados, sem necessidade de nada. Esta é sua falha. Todo o seu ser deveria estar clamando pelo Espírito, o zelo, o fervor, a vida e o poder de um cristianismo vivo. E sua justiça deveria consistir em engolir o eu e todas as suas obras, rendendo-se aos méritos do Redentor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 19. A prova do amor. Por estranho que pareça, esta prova consiste em castigo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se estamos sem castigo, não somos filhos. Hebreus 12, verso 8. Como todos necessitam de castigo em certa medida, também em certa medida o recebem, e têm assim provas da afeição do Salvador. É uma lição dura de aprender, e os crentes são lentos estudantes. Mas aqui, e através de toda a palavra de Deus e sua providência, estabelece-se que as provas são bênçãos suas, e que nenhum filho é poupado à vara. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Embora, conforme vimos, o estado representado pela frieza seja preferível à mornidão, não é assim que o Senhor deseja nos encontrar. Nunca somos exortados a buscar a frieza. Há algo muito melhor que somos aconselhados a alcançar, que é ser zelosos e fervorosos, com o coração inflamado pelo serviço de nosso Mestre. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Apesar de sua atitude ofensiva, do caráter desagradável, o amor de Cristo pelas almas é tamanho que ele se humilha para solicitar o privilégio de abençoá-los. Eis que estou à porta e bato. Ele vai de porta em porta em Laodiceia.
Ele se põe em frente a cada uma e bate, porque veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque não pode abrir mão do propósito de comunicar vida eterna a todos quantos o Pai lhe concedeu, e porque só pode se tornar conhecido do residente se a porta for aberta e ele for bem recebido. Se alguém ouvir a minha voz, o Senhor suplica, pois ao mesmo tempo que bate a porta. A palavra "se" implica que alguns não vão querer ouvir. Embora esteja à porta, bata e suplique, alguns fecharão os ouvidos às suas súplicas. Mas não é suficiente apenas ouvir, precisamos ouvir e abrir a porta. Lembre-se de que o Senhor da vida nunca força sua entrada. Ele condescende em vir, bater e buscar entrada, mas só habita dentro do coração quando é convidado a entrar e é bem recebido. Segue-se então a promessa: entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versos 21 e 22. A promessa ao vencedor: o Senhor faz a promessa de cear com os seus discípulos antes de expressar a promessa final ao vencedor. Isto mostra que as bênçãos incluídas nessa promessa devem ser desfrutadas durante o tempo de graça concedido à humanidade. E agora, como auge, eis a promessa ao vencedor: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esse é o ápice das promessas do Senhor. A princípio rebelde, depois caído, degradado e contaminado, o ser humano é levado pela obra do Redentor de volta a Deus em reconciliação, limpo de suas poluições, redimido da queda, imortalizado e, por fim, levantado para se assentar no trono do próprio Salvador. Assim se encerram as mensagens às 7 igrejas. Como é penetrante e revelador seu testemunho, quantas lições contém para todos os cristãos em todas as eras. E é verdadeiro, tanto no que diz respeito à última igreja quanto à primeira, que aquele que anda em meio aos 7 candeeiros de ouro conhece todas as suas obras. Nada se pode ocultar de seu penetrante olhar. E embora sejam terríveis, suas ameaças aos hipócritas e aos que praticam o mal, por mais justas que sejam, como são amplas, confortantes, graciosas e gloriosas, suas promessas àqueles que o amam e o seguem com inteireza de coração.